Bom dia, caros alunos, alunas, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem vendo essa gravação. Hoje o nosso tema, etapas da construção do Estado socialista na Rússia, tá? Sequência ao estudo da história da Revolução. O processo revolucionário nós já estudamos e agora nós vamos para o processo do pós-revolução, quando os bolcheviques, liderados por Lenin, deram início, então, ao projeto de construção do Estado socialista. Nós vamos dividir em três partes, é como tradicionalmente é dividido, são três etapas: comunismo de guerra, 1918-1921, a NEP, nova política econômica, de 21 a 1928, e a chamada economia planificada, isso, os chamados planos quinquenais, se você preferir, que vai ser, na verdade, considerado o modelo soviético de socialismo, esse de 1928 até 1985, mais ou menos, quando assumiu a direção do Estado soviético Mikhail Gorbachev e iniciou um projeto de reformas no campo econômico, a perestroika, no campo político, a glasnost. Esse tema nós não trabalharemos, perestroika, glasnost, nós não trabalharemos nessa aula, certo? Então vamos começar, vou dividir aqui a tela com vocês, partilhar, certo? E a partir daí nós vamos para o nosso PowerPoint, não é isso? Comunismo de guerra, 1918 e 21. Primeiro vamos montar um pouquinho o aspecto mais geral político, interno e externo que está acontecendo. 1917, outubro, novembro no calendário ocidental, os bolcheviques tomam o poder, decreto da paz, decreto da terra, as primeiras medidas, o decreto da paz, os bolcheviques, o governo dos comissários do povo, o governo agora chamado soviético, né, pede um armistício para parar a guerra, pede a paralisação da guerra e os alemães aceitam. Tudo bem. Enquanto isso, internamente, o primeiro grande problema político dos bolcheviques, depois da vitória da Revolução, certo, foi a questão da Assembleia Constituinte. Era uma bandeira desde a Revolução de 1900 em fevereiro que todos os grupos políticos apoiavam, inclusive os bolcheviques. Essa eleição se deu após a vitória da Revolução e da formação do governo soviético, mas os bolcheviques só tiveram menos de um quarto das cadeiras dos deputados da Constituinte. Os socialistas revolucionários eram o partido de maioria, os mencheviques eram o segundo partido, os bolcheviques eram apenas o quarto partido. Logo, tá, isso significaria abrir mão praticamente do poder, porque a nova Constituição seria elaborada, tá, por uma maioria não bolchevique. Lenin, então, vai usar o argumento de que a Revolução superou a questão da Constituinte, que a forma do poder soviético era a forma proletária do poder, enquanto que a Assembleia Constituinte era uma forma burguesa, e não permitiu que a Assembleia se reunisse. Dissolveu a Assembleia antes, inclusive, dela conseguir se reunir. Tá? Isso levou a que mencheviques, socialistas revolucionários, passassem claramente para a oposição, tudo bem? Constituindo um avanço no processo, um aumento no processo de isolamento dos bolcheviques. Tá. A paz de Brest-Litovsk, que foi o tratado, na verdade uma imposição, feita pelos alemães ao novo governo soviético. Quando houve a suspensão das hostilidades entre a Rússia e a Alemanha pela decreto da paz, tudo bem? As tropas alemãs se encontravam mais ou menos nessa linha aqui, nessa posição. Todos esses territórios aqui, à esquerda dessa linha, a oeste dessa linha, estavam sob domínio alemão. Então, o representante soviético nessa negociação desse tratado, na cidade de Brest-Litovsk, na fronteira, próxima aqui à fronteira entre os dois exércitos nesse instante, na verdade o exército russo já estava desmobilizado, tá? Foi o Leon Trotsky. E o Trotsky ele agiu, né, em consonância com uma tese bolchevique que eu quero relembrar a vocês. Tá? A ideia de que a Revolução Russa
era apenas a primeira de uma revolução, de uma série de revoluções que agitaria principalmente a Europa a partir daquele momento. A crise da Primeira Guerra na Rússia foi mais rápida, gerada pela Primeira Guerra, foi mais rápida na Rússia, mas logo, logo em outros países europeus, nos países capitalistas avançados, essa crise também ocorreria. E eles olhavam com muita expectativa, particularmente para a situação da Alemanha, e defendiam a tese, os bolcheviques, que o proletariado alemão, bastante organizado, vendo o que aconteceu na Rússia, seguiriam o modelo do proletariado russo e logo, logo estariam tomando o poder na Alemanha, criando uma Alemanha soviética que ajudaria a Rússia soviética atrasada a superar as suas dificuldades. Tudo bem? Isso fazia parte da estratégia bolchevique, tá? Manter a revolução enquanto esperavam na Rússia, enquanto esperavam a revolução nos outros países, particularmente na Alemanha. Por isso, Trotsky vai para a negociação para ganhar tempo, faz discursos chamando o operariado alemão para fazer a revolução, enquanto os negociadores alemães têm pressa, porque o problema da Alemanha é outro. A Alemanha está em guerra. Está em guerra com a França, está em guerra com o Reino Unido e agora com os Estados Unidos. Os soldados norte-americanos estão chegando à frente francesa. O que querem os alemães? Assinar rapidamente a paz com a Rússia para poder transferir as suas tropas para a frente francesa. E nesse projeto de rapidez, o que o Trotsky está fazendo não interessa. Então, os alemães, numa metáfora, colocam a arma na cabeça do negociador, do dirigente soviético, e diz o seguinte: olha, vocês têm 3 dias para responder, tá? Ou aceitam as nossas condições, aí não era mais negociação, era uma imposição, ou então nossas tropas começarão a se movimentar outra vez. E elas efetivamente começaram, inclusive, a se movimentar antes do prazo, gerando um pânico dentro do governo bolchevique que estava aqui na capital, Petrogrado. Tudo bem? Lenin, então, toma a decisão de que Trotsky tem que voltar e assinar o termo que os alemães exigirem. E este foi o Tratado de Brest-Litovsk, pelo qual a Alemanha incorporou ao seu território todas essas faixas que pertenciam até então ao antigo Império Russo, agora a República Russa. Bem, isso, se você depois comparar o que as potências ocidentais fizeram com a Alemanha, a imposição do Tratado de Versalhes, os alemães fizeram a mesma coisa em relação ao governo soviético no Tratado de Brest-Litovsk. Isso também contribuiu, a assinatura desse tratado, para o isolamento político dos bolcheviques, porque muitos começaram a fazer circular um boato, que já corria, de que Lenin era um agente alemão, tá? E que, na verdade, tinha tomado o poder para beneficiar, né, o Estado alemão, e o pagamento dessa ajuda alemã para que ele voltasse para a Rússia, para dar continuidade à Revolução, seriam os territórios que agora foram entregues aos alemães. Esses boatos perduram, muita gente diz até hoje, mas, enfim, a história tem várias narrativas. Tá? Os bolcheviques isolados bem começam a tomar medidas duras, até porque muitos dos seus adversários, particularmente ligados à oficialidade da nobreza, tudo bem, da nobreza russa, os antigos generais e almirantes, começam a constituir um exército, que será chamado de Exército Branco, para tentar derrubar o governo bolchevique e restaurar a monarquia. Tudo bem? Começa a Guerra Civil. Diante dessa situação, isolados, tudo bem? Os bolcheviques, logo, logo falaremos, tomarão medidas duras. Mas eu quero aproveitar que a gente está falando um pouco nessa ideia dos bolcheviques, né, nesse projeto da revolução nos outros países da Europa. Em janeiro de 1919, terminada a Primeira Guerra Mundial, Lenin chama, né, os social-democratas e socialistas das facções revolucionárias desses partidos, do Partido Social-Democrata Alemão, do Partido Socialista Francês, a romperem com esses partidos e formarem uma nova internacional, abandonarem a Segunda Internacional, que tinha se transformado, segundo eles, numa internacional
reformista, entrar numa nova internacional, que seria a Internacional dos Revolucionários, a Terceira Internacional, o Comintern ou a Internacional Comunista. Comintern é de comunista, Internacional Comunista, certo? Então, os partidos mudariam de nome, os revolucionários, o próprio Partido Bolchevique passou a se chamar Partido Comunista da Rússia, sempre com essa preposição da Partido Comunista da Alemanha, Partido Comunista do Brasil, por exemplo. Esse D significa que esses partidos são seções nacionais de um organismo internacional. Aqui, uma foto da primeira reunião da Internacional em Moscou, com Lenin aqui no centro, tudo bem? E a declaração inicial, o manifesto de fundação da Internacional, diz claramente que a Terceira Internacional é o quartel-general da Revolução Comunista Mundial. Que, portanto, vocês percebam uma linguagem militar. Havia uma guerra civil, burguesia contra proletariado, e era uma guerra que se estendia para fora das fronteiras da Rússia soviética. Na Alemanha também tínhamos uma guerra, é a guerra da luta de classes, certo? E o chamamento da Internacional a que se formassem partidos que, como o bolchevique, iniciassem a revolução nos seus países, o que permitiria, aqui os cartazes de propaganda, não é isso? Romper os grilhões do capitalismo nas diversas línguas que os partidos comunistas vão sendo formados e, portanto, a Terceira Internacional seria a garantia de apoio aos projetos de revolução nos diversos países. Só que todas as revoluções fracassaram. Na Alemanha, na Hungria, na Itália, em várias outras regiões, elas foram derrotadas, o que contribuiu para o isolamento dos bolcheviques, claramente, e uma mudança de planos. Agora, o Partido Bolchevique, o governo soviético, ele tinha que, a todo custo, lutar para se manter no poder contra os seus adversários internos e externos. Por isso, entramos nas repercussões políticas, aqui embaixo, a formação, as medidas tomadas duríssimas, a tcheca é a polícia política de repressão interna, certo? Que claramente prende os adversários, fuzila em muitos casos, tortura, depois será chamada de GPU, depois de KGB, e o Exército Vermelho, cuja organização é feita por Trotsky, que seria o exército soviético para combater os que eles chamavam os contra-revolucionários, os brancos, que tinham diversos matizes, mencheviques, socialistas revolucionários, setores da nobreza, burgueses, grupos nacionalistas ucranianos, bielorrussos, ou seja, não havia, na verdade, um único exército branco, ele era completamente dividido e fracionado, e isso vai ser um dos elementos da sua fraqueza, tudo bem? Que vai levar à derrota dos brancos, estou dando um spoiler, no processo da Guerra Civil, certo? Os governos dos países capitalistas também ajudaram de alguma maneira, de forma mais direta ou indireta, esses exércitos brancos, mas aos poucos, né, a partir principalmente do final de 1919, as suas populações, as populações desses países, não querem mais saber de guerra, querem os soldados de volta para casa, e esse apoio começa a diminuir, o que também vai enfraquecer as forças contrárias aos bolcheviques. Mas outras medidas duras, eu diria até duríssimas, foram tomadas pelos bolcheviques. Uma delas está aqui, proibição da existência de partidos hostis à ordem socialista. Só que, na verdade, os bolcheviques entendiam que o único partido favorável verdadeiramente ao socialismo era o deles, o Partido Comunista, agora o nome era esse. E, portanto, os mencheviques, que eram socialistas, os socialistas revolucionários, que também defendiam um projeto socialista, os anarquistas, que defendiam um projeto anticapitalista, mas que eram projetos diferentes da ditadura do proletariado proposta pelos comunistas bolcheviques, eles serão proibidos de existir legalmente. Então, o único partido que pode existir legalmente na Rússia soviética é o Partido Comunista, os antigos bolcheviques. Tá? Isso gera uma crise nos soviets. Essa crise é porque os soviets eram uma representação política de operários, camponeses,
soldados, marinheiros, mas que tinham diversos partidos dentro dele, partidos normalmente de tendência socialista, socialistas revolucionários, mencheviques, anarquistas, todos eles estavam presentes nos soviets juntamente com os bolcheviques e agora não podem mais estar, são expulsos. Para você ser membro de um soviet, para ser eleito a um soviet, você tinha que pertencer ao Partido Comunista. É o partido único que começa a ser colocado em prática. Isso aqui, eu sempre gosto de citar, cumpre uma espécie de uma profecia feita por uma militante revolucionária da social-democracia alemã chamada Rosa Luxemburgo, que em 1905 escreveu um texto comentando a ideia de Lenin a respeito da organização do Partido Revolucionário, aquele partido de quadros, aquele partido fechado. E ela disse o seguinte: o problema é que esse modelo de partido vai levar à seguinte consequência. Primeiro, o partido vai substituir a classe operária. Posteriormente, um comitê central de líderes vai substituir o partido. E no final do processo, um líder substituirá o comitê central. O primeiro passo da profecia foi dado. O partido substituiu a classe operária, que era plural, que tinha membros que defendiam as teses mencheviques, socialistas revolucionários, anarquistas ou qualquer outra, e agora não podem mais participar. O passo seguinte será dado no final da Guerra Civil, quando a situação da Guerra Civil estava quase definida, embora não completamente definida, mas havia um problema gravíssimo de fome, de abastecimento da população, por questões que nós daqui a pouco vamos trabalhar na parte de economia, certo? E aí, Lenin, diante da revolta do Kronstadt, que foi uma revolta de marinheiros da Marinha de Guerra Soviética, marinheiros que durante a Revolução ficaram completamente do lado dos bolcheviques, uma força fundamental do processo revolucionário, bem? E que agora se rebelavam e lançavam uma nova palavra de ordem, todo o poder aos soviets, abaixo os bolcheviques, porque consideravam que os bolcheviques traíram a revolução na medida em que implantaram um partido único, acabando com a democracia soviética. Essa revolta foi duramente reprimida pelo Exército Vermelho, tudo bem? E Lenin toma a decisão de proibir a formação de tendências dentro do partido, ou seja, dificultando a discussão interna dentro do partido. O Comitê Central agora discute e dá as ordens. Discussão só dentro do Comitê Central. Agora, os demais membros não podem discutir. Então, o segundo passo da profecia de Rosa Luxemburgo foi concretizado. O terceiro passo será Stalin assumindo plenos poderes em 1928, que a gente vai ver isso. Por outro lado, no campo econômico, o comunismo de guerra também as medidas foram duríssimas, tudo bem? O conjunto de medidas, então, extinção da moeda existente, você vai ter a circulação de mercadorias, compra e venda a partir de bônus ou de títulos gerados pelo Estado. A ideia aqui era fragilizar os setores que tinham recursos monetários, como nobreza, burguesia e membros da Igreja Ortodoxa. A ideia era fragilizá-los. Bem? Foram estatizadas todas as atividades econômicas, comércio, indústria e o setor financeiro. A única coisa que não foi estatizada foi a propriedade da terra. Dentro do decreto da terra, o camponês continuava com o direito à propriedade privada. Foi implantado o igualitarismo dos salários, salários iguais, independente da função que você exerça, e, para os camponeses, uma medida que era para ser momentânea, de curta duração, mas que acabou durando todo o período da Guerra Civil, a requisição forçada dos excedentes agrícolas. Significa o seguinte: o governo soviético diz para os camponeses: produzam. Por quê? Porque a Guerra Civil está dificultando o transporte das mercadorias, boa parte da região agrícola está sofrendo com as batalhas, com as frentes de guerra, e, portanto, a produção está caindo.
Se a produção cai, o preço dos alimentos aumenta e isso contribui para que os operários passem fome. Você, camponês, tem que ser solidário com o operário. Você tem que entregar o excedente de produção para o Estado distribuir para os operários nas cidades. Se você não quiser fazer isso por bem, será feito pela força, isto é, elementos da Guarda Vermelha armados chegarão na tua propriedade e retirarão à força aquilo que você está estocando. Você pode ficar com o necessário para o sustento da sua família, o necessário de sementes para o próximo plantio, mas o restante você não vai poder vender e ter lucro. Você vai ser solidário dentro da proposta da Aliança Operário-Camponesa, que a Lenin está propondo, não é isso? Você vai ser solidário com os operários. Ora, era uma medida curta, porque, evidentemente, o camponês não via isso com bons olhos. Tá? O resultado é que, ao perdurar, tá certo? O que aconteceu? Essa política, o que ela levou? Que o camponês fizesse duas coisas. Primeira, produzisse menos, óbvio. Por que eu vou trabalhar para entregar de graça aquilo que eu produzi? Isso vai gerar uma forte queda da produção agrícola. Ou então, no limite, você tentar esconder e correr o risco de ser preso, de ser até mesmo fuzilado como inimigo do povo nesse momento. Tudo bem? Essa política durou todo o período da Guerra Civil, torno a repetir, tudo bem? E quando a Guerra Civil termina, um dos problemas sérios da sociedade soviética é o que está aqui embaixo, a fome generalizada. Tá? Além disso, uma forte queda na produção industrial e, obviamente, na produção agrícola. Tudo bem? Apesar de tudo isso, os brancos foram derrotados pelos vermelhos. Como? Você vai dizer, é impossível. Os camponeses ficaram contra o governo soviético. O problema é que quando essas lideranças brancas, né, esses oficiais do exército, esses almirantes da marinha, conseguiam dominar um território que estava sob controle dos vermelhos, eles tentavam reintroduzir as práticas de servidão sobre os camponeses. Logo, o camponês estava vivendo o seguinte dilema: apoiar os brancos, que querem que eu volte a ser servo, ou apoiar os vermelhos, que, embora não me permitam lucrar com a minha produção, garantem que a terra é minha. Diante desse dilema, eu não vou dizer que os camponeses apoiaram o Exército Vermelho, mas pelo menos eu tenho condição de dizer a vocês que eles não apoiaram os brancos, certo? No final das contas, os brancos, como eu disse anteriormente, divididos entre si, sem uma liderança unificada, com brigas internas e projetos diferentes. Imagina bencheviques e socialistas revolucionários se colocando sob liderança de membros da nobreza. Isso aí não acontecia, evidentemente. Tá certo? Eles se fragilizaram e foram derrotados. Tá? A segunda parte, então, aqui nós podemos ver, né, a Guerra Civil. A única região é essa em cinza, em que os bolcheviques sempre tiveram o controle do território. Você vê que eles dominavam, no limite, muito pouco território de toda o antigo Império Russo. Tudo bem? A Rússia Soviética, inicialmente, ela tem domínio sobre um território muito pequeno. Esse aqui é o ponto mínimo, tá certo? E depois o Exército Vermelho vai lá e expulsa os brancos do território. Aqui, só para você ter uma ideia da queda da produção industrial, o índice de antes da Primeira Guerra Mundial, o índice do final da Guerra Civil. A mesma coisa da produção agrícola em milhões de toneladas, 80 milhões antes da guerra e menos de 40 milhões, em torno a 38 milhões, em 1921, menos da metade, ao final da Guerra Civil. Tá? Aqui a produção industrial, que cai vertiginosamente durante a Guerra Mundial e durante até a Guerra Civil, depois essa retomada, até que com a NEP a retomada se efetiva verdadeiramente. Tudo bem? Aqui, então, a gente pode passar para o estudo da segunda etapa, que é a NEP, mas nós vamos deixar isso para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Para uma próxima aula. Vou sair aqui da nossa apresentação do PowerPoint, vou voltar para me despedir de vocês. Espero que tenha sido, né,
uma aula que eu sei que com muita informação, mas que tenha sido compreensível, e aguardo vocês num próximo encontro, tá bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, que todos estejam bem, tá? E as famílias também. Saúde e paz para todos é o meu desejo. Tá?